eu tenho certeza que o pessoal depois assiste e tenho tido um retorno muito positivo aí para quem a gente está levando essa informação. E agora às 10 horas a gente começa aí, doutor, e aí tocamos ficha dentro daquele cronograma que a gente combinou ali. Claro, não, tranquilo, tranquilo. E, A gente faz também no escritório os podcasts, aquele, né? E a gente observa, o podcast é gravado, certo? Mas as lives acontecem isso também, de ter uma audiência, porque aí tu tem que se adaptar ao horário da live. Marcou sábado às 10 horas, o sujeito tem que estar ali às 10 sim, horas, né? E nem sempre ele pode, ou ele está afim, tô cansado, tô afim de dormir mais tarde. Mas depois vai abrir o YouTube e tal, e aí tem assim uma repercussão muito grande, né? Claro que a gente se encarrega também de mandar para os diversos grupos, que eu tenho diversos grupos dos quais eu participo no WhatsApp, né? Então, assim, tu tem 60, 70 pessoas num grupo, né? Tem um grupo aí com 140 pessoas. Então, se dessas aí a metade assistir depois, tá excelente, né, cara? Então, excelente, sim. excelente, né? É uma nova, é uma nova forma de uma sala de aula, né, doutor? Sim. Que tá se atualizando, que está se tendo esse movimento de transição, né? E principalmente agora, durante a pandemia, que a gente está mais suscetível a tudo que é tipo de informação, né? Acaba tendo, às vezes, até um excesso da informação. Então, aquela informação de qualidade trazida por meio da fonte primária, né? Que é o professor, que é aquele fato que a gente tem confiança, né? Então, traz uma outra credibilidade para a informação, traz uma outra credibilidade para o conhecimento, e eu acho que as nossas lideranças aí, já estou entrando no tema, já estou falando sobre o senhor, que tem um papel importantíssimo, né? Porque é necessário deixar um legado de conhecimento, de informação para as próximas gerações, já dentro desse contexto de transição da forma de conhecimento da informação, né? A internet, ela está, principalmente nesse aspecto, ela ainda é muito jovem, né? Precisa ser adaptado, precisa se conhecer muito, né? A gente se adaptou também lá no escritório, me lembro assim, até ontem estava vindo de Torres e aí estava conversando com a esposa, né? Porque ela ficava pé da cara quando eu saía de sexta-feira de tarde, são 500 quilômetros de Santa Maria Torres, né? Tu leva 6 horas, dependendo do momento, já cheguei a levar 9 horas, um feriadão, cheguei a levar 9 horas. Aí tu chega lá, pregatar, sexta-feira tá morta. Aí fica sábado, domingo, de tarde já está saindo. Ela dizia, então, se é para mim, se é para ficar 2 dias em Torres, eu prefiro ficar em Santa Maria de uma vez. Tá? Aí eu dizia para ela, assim, que aí os meus filhos mandavam mensagem, pai, para de postar fotografia de Torres, porque aí, ó, eu postava a fotografia que eu estava em Torres, podia fechar o escritório, podia fechar, porque as pessoas não iam até lá. Porque Não, é bom e é ruim, que eu ainda sou uma referência no escritório. sim. Todos os advogados são meus filhos e são adeptos de Castro como eu. Mas a pessoa conhecida sou eu. O cara está sempre pretensioso, mas não é. Essa é a realidade. Aí ele dizia, pai, tu bota lá que está lá em Torres, lá. Simplesmente pode fechar a escritório e ir embora, não aparece ninguém. Se a pessoa chega na porta e diz que quer falar com o doutor Adé, não adianta entrar. Eu digo assim, ele diz assim, o pai está viajando. Aí a pessoa, então volta. Quando é que ele volta? Aqui uma semana eu venho depois. Então não coloca. Ou seja, as pessoas não estão acostumadas a conversar assim, entendeu? Ou era diretamente, presencialmente, ou era nada. Então, assim, cada vez que tu bota uma porcaria de uma foto lá, tu prejudica o escritório. Então eu saía, botava a fotografia da mulher, não sei o que, nunca colocava lá que eu estava lá em Curitiba, que eu estava Está lá em lá. Belo Horizonte, tal lugar. Nada, simplesmente não está. E aí, quando eles atendiam uma pessoa lá, a pessoa queria falar comigo, ela dizia assim, não, eu vou fazer uma chamada de vídeo com a doutora Adélia, a pessoa, não, eu volto outro dia. Tá? Então não dava para sair. Simplesmente não dava para sair. Né?
Então eu já vou puxar esse gancho desse contexto que o senhor trouxe aí. E vamos dar início, teoricamente, na live, né? Primeiro, então, eu queria agradecer a presença de todos aí nessa manhã, saudar os nossos amigos aí pela participação, nossos amigos da Associação do Banco do Brasil, lá de Curitiba, aqui de Curitiba, né? Que tem a participação aí de muitos jovens aí, em idade de votar, e principalmente o senhor, nosso convidado, que está nos oportunizando aí essa live, né? A título de informação, para quem está nos acompanhando aí, o doutor Aded é professor universitário, com mestrado, com doutorado, membro da Academia Santamariense de Letras, foi integrante do Ministério Público, hoje advogado aí com seu escritório estruturado, com atendimento em Santa Maria, mas hoje com a internet se possibilita o atendimento no Brasil inteiro. Essas barreiras hoje com a internet aí, elas não existem mais para os advogados, e o doutor Aded tenho certeza que tem uma estrutura capaz aí de conseguir promover esse atendimento para o Brasil inteiro. O doutor Aded tem o seu livro aí sobre as eleições 2020, que está disponível no seu site aí, né, doutor? Sim. Um vasto currículo acadêmico, mas a principal característica aí que não está no currículo do doutor Aded é a coragem, né? A coragem com que ele enfrenta os desafios aí que durante a minha vida acadêmica aí eu presenciei, e na atuação dele como integrante do Ministério Público, e são essas lideranças dentro da nossa sociedade, que essas demonstração de coragem que inspiram as grandes lições aí de humildade, de bondade. E diante dessa polarização que a gente está vivendo, são lideranças com um perfil diferenciado, que podem nos levar a nossa sociedade aí para um caminho mais pacífico, para um caminho melhor, né? E agora o doutor Aded foi um dos poucos nomes que o meu pai citava nos momentos de reunião familiar, né? Até mandar meu abraço aí pro meu pai, para minha mãe, que devem estar lá no Rio Grande do Sul nos acompanhando. E nessas reuniões familiares, naquela época, diante eram as manchetes de jornais, né? Esses exemplos aí de coragem do doutor sempre inspiraram comentários e sempre inspiraram lições, né? Por isso que eu estou aqui para te agradecer, doutor, de coração mesmo. Essa oportunidade está sendo um grande diferencial de inspiração para mim, e eu queria lhe agradecer, e tenho certeza que a minha mãe também se sente muito agradecida, porque às vezes não é sempre que a gente encontra pessoas que têm a mesma bondade, a mesma humildade para ensinar os outros, né? E o senhor, quando promove isso a mim, está trazendo um benefício para a minha família, para os nossos filhos e para toda a comunidade. Agradeço muito as palavras, e todos devem ter observado que boa parte desses elogios aí são ditados pela amizade, pela relação que a gente tem. Mas às vezes eu me pergunto se eu sou corajoso, ou se eu, na verdade, sou uma pessoa com muito medo de errar e muito medo de ser julgado omisso. Sempre disse, que escrevi isso, inclusive, que torcia para que Deus não me colocasse nessa encruzilhada, mas se eu tivesse que defender um corrupto ou um omisso, eu preferia defender o corrupto. Entendo que a omissão é a mãe de todos os males. Acho que a pior coisa que tem, tá, é a pessoa passar na vida de forma que ninguém note que ela passou. Ou seja, ela
Isso não significa que ela tem que ser uma pessoa pública. Ela pode ser, dentro da vida familiar, uma pessoa participativa. Então, não estou dizendo que todo mundo, cara, tem que ser político, tem que ser juiz, tem que ser promotor, tem que ser policial. Mas ele tem que participar da vida. Tá? Então, mesmo que seja apenas na vida da família, ele tem que ser participativo. Tá? Respeito muitas pessoas que são mais discretas, e essa situação toda que tu referiu, que via muita coisa no jornal e tal, né, eu ainda pago um preço muito alto por esse destaque na imprensa. Né? Então, atuava dentro daquilo que eu achava que era o certo, que era o correto, que era a minha obrigação. Era um servidor público e acho que estávamos e estamos no topo da pirâmide salarial também, e o mínimo que nós tínhamos que fazer era fazer o nosso trabalho. Tá? Então, sempre tive essa preocupação, e até hoje tem pessoas, fazem quase 10 anos, eu me aposentei em 26 de dezembro de 2011, então 26 de dezembro de 2021 vai fazer 10 anos, então faz 9 anos. Então, se por um lado eu amealhei muitos amigos, né, pessoas que admiram o meu trabalho, eu também amealhei uma quantidade extraordinária de inimigos, né? Que nem todo mundo compreende que a função... É a mesma coisa tu como policial, né? Faz coisas que certamente vai desagradar as pessoas. Quando tu é médico, né, tu só faz as coisas em benefício de alguém, tu não faz nada contra alguém. Né? Já juiz, promotor, policiais, civis, militares, federais, estão o tempo todo fazendo coisas contra alguém. Então, quando o sujeito está agindo correto, o prefeito X lá está atuando corretamente, não está abusando dos recursos públicos, a gente não vai para a imprensa dizer parabéns para o prefeito porque ele é um cara honesto. Porque, afinal de contas, ser honesto no trato com a coisa pública é uma obrigação que o cara tem, cara, não precisa ser aplaudido. E aí, então o cara passa 4 anos fazendo tudo certo, lá no final, o cara faz uma bobagem, vem o promotor e entra com ação contra o cara. Ou instaura um procedimento. E aí cai o mundo, porque faz 40 anos que eu tenho vida pública, eu nunca fiz nada errado. Bom, o que eu posso fazer? Né? E então a gente recebia, para te ter ideia, uma vez eu recebi num dia 14 representações contra um prefeito. Dessas 14, que viraram ações de improbidade, 12 foram julgados procedentes, tá? E foram confirmados pelo tribunal. Quer dizer, que a pessoa que representou não estava tão errada e o promotor que entrou com as ações também não estava. Né? Então, era necessário. Então, tem essas coisas, né? Viver... Pode falar. Nisso que o senhor falou, né, professora? É uma coisa que eu reflito bastante, é uma coisa que eu tento levar para os meus alunos, que é muito importante, que hoje a gente tem um arcabouço aí legal de direitos que são muito vastos, né? Mas cabe à autoridade, ao policial, ao promotor, ao juiz, ter uma noção de bom senso para a aplicação da lei, né? Claro que a gente vive essa discussão da divisão ou da integração da moral ao direito, né? Mas eu particularmente acredito que a moral, que os bons costumes, que o bom senso, ele tem que estar ao lado do direito, né? Para que o profissional, antes dele cumprir a lei, ele faça primeiro uma análise sobre o seu bom senso, e aí entra o papel da família, entra o papel da religião, entra o papel do esporte, porque são essas associações, são essas entidades informais que vão trazer valores durante a vida do cidadão. E é essa noção de bom senso, né, que a gente tem, que está faltando para muitos operadores da lei. Eu tenho que ter uma fronteira, né, da aplicação da lei
para o bom senso. Né? Mas para te ter uma ideia, né, Luciano, quando eu entrei no Ministério Público em 1982, em abril de 1982, o que nós tínhamos, né? Tu fez faculdade de Direito, tu sabe como é que é, né? A gente não teve uma palavra, ou quase nenhuma palavra, a não ser ali no direito constitucional, a gente praticamente não tinha nada dessa questão da responsabilidade civil, administrativa e penal do agente público. Não é? Tá? Aí, de repente, em 1985, veio a Lei da Ação Civil Pública. Tá? Depois veio a Lei da Improbidade Administrativa. Então, o que aconteceu? Nós, promotores de justiça, diferentemente dos policiais, quando você passa no concurso para ser policial, ou civil ou militar, mas principalmente civil, e federal, acredito também, vocês passam por um longo treinamento para aprender a investigar. Como é que se investiga um fato? Né? Enquanto que nós não tivemos esse treinamento. Claro que daí depois, conforme as coisas foram acontecendo, houveram alguns encontros, alguns eventos e tal, em que a gente, mais ou menos, a gente conversando com o colega, cara, como é que tu faz lá, entendeu? Então, tu observou ao longo do tempo que a gente cometeu diversos erros, né? Até erros de investigação. Né? A gente se entusiasma e acaba perdendo provas, às vezes. Eu sempre brinco e conto assim, que a minha mulher, à época, né, quando ela dizia, eu vou no mercado, eu dizia, tu quer que eu vá junto? Ela dizia, não, fica em casa, fica em casa. Porque lá no mercado eu mais conversava com as pessoas do que ajudava ela a comprar. Na verdade, eu atrapalhava ela. Porque ela ficava me procurando, entendeu? Ela dizia, fica em casa que tu incomoda menos. E aí as pessoas vinham. Às vezes cidadãos comuns diziam, doutor, não leva a mal, só que o senhor está no caminho errado. O senhor está investigando para esse lado, o senhor não vai chegar a lugar nenhum. No início eu ficava meio assim, né? Tipo aquela pretensão de deixar, pô, eu sou promotor, eu tenho que saber investigar. Só que eu não sabia investigar, essa é a realidade. Então, eu estava cheio de boa vontade e absolutamente órfão de técnica investigativa. E tu tem que ter técnica investigativa. Tá? Então a gente demora até que tu vai entrar. Aí tu observa também essa questão do bom senso. Né? Bom senso não significa não agir. Bom senso significa agir dentro do determinado cuidado, né? Porque notícias apareciam todos os dias, né? As notícias mais absurdas. Mais absurdas. Infelizmente, algumas das notícias absurdas foram confirmadas, né? Mas quando era exagerado, assim, sabe, o tipo de coisa assim que... Tipo esses fake news aí na internet. Às vezes a notícia é tão espalhafatosa, tão extraordinária, entendeu? Que a gente tem que ficar com o pé atrás. Mas até que tu aprenda como fazer isso aí. Né? Como fazer isso aí? Que tipo de... Veja o próprio direito administrativo. Cautela? Que tipo de cautela que tem? Né? É a velha história aquela do Pinheiro Machado, né? Quando o motorista dele perguntou como é que ele devia passar frente ao diretório do partido contrário, né? De carro. Aí ele disse assim, ó, nem tão rápido que pareça medo, nem tão devagar que pareça provocação. O que ele quis dizer? Uma velocidade normal. Se tu passar muito rápido, vamos dizer, ó, o cara passou rápido aqui, estava louco de medo de nós. Se ele passar muito devagarinho, vai dizer, ó, está nos provocando. Então, no nosso trabalho do dia a dia, a gente tem que aprender, e a gente vai aprendendo. Infelizmente, levando cacetada, errando, e, puxa, não devia ter feito aquilo, mas... Agora, nesse momento, eu estou dizendo aquilo que me parece mais adequado. De repente, de tarde, eu vou dizer, mas não devia ter falado isso. Mas aí já foi, não tem como, entendeu? Então, nós estamos permanentemente aprendendo em todas as áreas, né? É que isso que o senhor nos traz é sabedoria, né, doutor? Quando o senhor ia no mercado, como o exemplo que o senhor usou ali, né, e a sua esposa se incomodava do senhor ir junto, porque todo mundo queria conversar com o senhor, eles queriam a noção da sabedoria. Né? Uma coisa é ter o conhecimento e a outra coisa é a sabedoria. E a sabedoria ela só vem com o tempo, ela só vem com a experiência. E a gente teve um processo democrático através da Constituição Federal que foi incluída nos princípios da administração pública o princípio da moralidade. Então,
querendo ou não, foi trazido para dentro do direito, no que tange a administração pública e a atuação dos funcionários públicos, dos agentes políticos, enfim, foi trazido esse princípio da moralidade, e isso aí é uma coisa difícil de conceituar, porque de repente o que é moral para mim não é moral para o senhor, o que era moral ontem, né, não vai ser moral hoje, né? Então tu tem que ter um cuidado nisso, né? E até essa questão, que é onde eu levanto a minha reflexão, que essa coisa da norma, né, que é trazida por Dworkin, né, que é um constitucionalista americano lá, ele é trazido essa noção de norma, dividindo em princípios e regra, e aí a gente começa a caminhar num campo interpretativo, né? E a minha cautela, digamos, o meu receio é até onde vai até onde vai essa flexibilização e essa extensão dessa interpretação, porque a gente às vezes acaba vendo na prática, né, estourando tudo no Supremo Tribunal Federal, né, e eles são pessoas normais que erram, né, e aí pode acontecer como aconteceu um erro, né, como aconteceu no voto na decisão do ministro Marco Aurélio, que acabou pela soltura daquele traficante lá, perigosíssimo para a nossa sociedade, né. Então, às vezes, o meu questionamento é no sentido da extensão dessa interpretação, né? Como fazer essa ponderação de princípios e sinceramente, a questão do ativismo judicial, ela é uma coisa que tem que ser refletida, que tem que ser debatida, né? E ela reflete diretamente na nossa democracia. Uma das principais razões para o nosso convite aqui foi porque eu queria ter essa noção de sabedoria com o senhor, né? Mas agora tu fala em ponderação, né, em princípios, né? E aí eu posso dizer que eu tive uma experiência interessante quando eu fiz o doutorado, né? Eu apresentei para o meu professor, meu orientador, um estudo sobre os princípios de direito ambiental. Aí ele me disse assim, olha, Aded, isso aqui não é uma tese, isso aqui é um texto muito interessante, muito bem produzido, para publicar como um livro. Uma tese é tu escolher um assunto e discuti-lo, né? E, na medida do possível, esgotar a discussão a respeito do assunto. Aí foi o que ele me propôs, e por isso que eu digo aí, eu queria matá-lo, né? Ele, a mulher dele, o filho dele e toda a geração dele, né? Porque eu estava com o texto pronto e ele simplesmente detonou meu texto. Né? Mas hoje eu digo assim, eu olho o que eu escrevi e digo, graças a Deus, ainda bem que eu tinha um orientador interessado. E aí ele me propôs falar sobre o princípio da precaução, o uso ponderado do princípio da precaução. Né? Que para mim meio que parecia meio óbvio, entendeu? Essa questão do princípio da precaução. Mas eles, assim, se formos observar, né, em todas as áreas, o princípio da precaução está sendo aplicado e muitas vezes assim, com uma série de exageros, né? A aplicação do princípio da precaução é tão exagerada que daqui um pouquinho nós teremos que ter um princípio da precaução contra o princípio da precaução. Na União Europeia, falando isso em termos ambientais, na União Europeia, eles estabeleceram lá 6 ou 7 critérios, né, que não esgota naturalmente o tema, né, mas que estabelece alguns parâmetros para a aplicação do princípio da precaução. Porque se tu for olhar o princípio, diz assim, sempre que houver dúvida sobre se vai haver, de uma forma grosseira, assim, sempre que houver dúvida, qualquer grau de dúvida, né, sempre que houver dúvida se aquele tipo de atividade vai causar algum dano ambiental,
a autoridade não deve permiti-lo. Tá? Só que, na verdade, não existe atividade humana, tá, que não cause algum tipo de alteração no meio ambiente. Tá? Nós estamos usando o celular agora. Todo mundo sabe que as antenas de celular, se elas não estiverem lá bem reguladas, elas podem emitir ondas eletromagnéticas que podem causar danos à saúde. Por isso foi que disseram, tem que estar lá no topo de uma antena com 12 metros de altura, porque o raio de atuação é 6 metros para cada lado. É? Vou parar de fazer esse gesto, a minha filha diz que eu faço muito gesto na frente das câmeras, né? Então, o telefone comum, esse telefone, a lâmpada que nos ilumina agora, o carro que nós utilizamos, não há hipótese de ausência absoluta de risco. Então, tu não pode permitir mais nada, simplesmente existir. E aí eu brincava, né? Que no momento que nós aspiramos oxigênio, nós estamos retirando o oxigênio do ar e estamos prejudicando as demais pessoas. E no momento que nós inspiramos, tá? Nós estamos devolvendo ao ambiente gás carbônico. Então, o ato de respirar prejudica o meio ambiente e no momento que nós expiramos, teoricamente está prejudicando. E olha só... E aí vai fazer o quê? Não sim. tem, aí não dá para viver mais. Você gera no dia a dia resíduos, banheiro. Como é que faz? Tem que fazer a tua higiene pessoal. Tu está gerando resíduos o tempo todo. Então, a questão é saber qual é o limite. Então, eu achei muito interessante, só para encerrar assim, quando eu estiver falando demais, só faz um sinalzinho assim que eu paro, tá? Eu sou muito obediente. Toca a ficha, doutor. Então, a União Europeia, mal ou bem, claro que se tu for examinar cada um daqueles critérios, tu vai ver que se tu quiser, tu vai encontrar possibilidade Sempre vai ter um preço. Sempre tem, mas se tu tem lá 6 ou 7 critérios, tu reduz um pouco a força desse princípio da precaução. Então, diz assim, esses critérios esvaziam o princípio da precaução. Não, eu acho que esses critérios homenageiam o princípio da precaução, dão ao princípio da precaução uma seriedade que hoje ele não tem. Hoje se aplica o princípio da precaução para tudo. E aí tu acaba inviabilizando a vida em sociedade, né? Tu possibilita a aplicação do princípio, né? A importância dessa mensagem que o senhor está trazendo, porque o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo as campanhas eleitorais, se os candidatos se degladiarem numa questão do meio ambiente e da questão econômica, né? Isso faz parte da discussão, de uma discussão centro do debate político, né? Só que, claro, a gente vai ter aqueles candidatos que vão defender o meio ambiente de uma forma que o ser humano teria que ser eliminado. Sim. Então, né? Chegar nesse meio termo, né, da questão econômica com o meio ambiente, ele precisa ter parâmetros objetivos, né? Que é o que o senhor está dizendo, que na maneira de ponderar o princípio, quando se coloca esses critérios objetivos, né? Esses critérios objetivos é para que se possa respeitar o meio ambiente e se respeitar o ser humano dentro da sua necessidade de sobrevivência. Ontem, então, na televisão, apareceu uma reportagem lá sobre a eleição americana, e aí tem uns estados lá que tem como base econômica, né? Uns estados que se criaram, sei lá, 50, 100 anos, com base na exploração do carvão mineral, né? E o carvão mineral diz que na verdade, a exploração, a retirada em si do carvão e a utilização do carvão como fonte energética é a fonte mais poluente, né? Então, a questão é assim, como tu resolve isso aí, entendeu? Ao mesmo tempo que tu permite a atividade econômica, né? E reduz ao máximo possível a poluição, os riscos. Né? Então, no dia a dia, o tempo todo, a gente vai no mercado, a gente não abre mão da sacolinha plástica, só que a gente sabe que a sacolinha plástica vai para o meio ambiente e leva 400 anos para se degradar.
Então, tu Sim. não pode simplesmente proibir a sacola plástica e aí resolve como? Tu tem que achar um meio termo, né? Entre Essas políticas públicas reversas, né? sim, como tu resolve essa questão, né? Então, quando uma vez, me lembro que alguém falou, entendeu? Dos custos econômicos das regras de caráter ambiental, e eu, num primeiro momento, fiquei muito chateado com aquilo, porque na minha cabeça de ecologista, digamos assim, porque eu nunca fui daqueles caras de sair para a rua fazer passeata, entendeu? Eu sempre fui um Uhum. ecologista de escritório, digamos assim, né? Escrevo, Uhum. tenho 5 ou 6 livros escritos sobre o assunto, né? E dezenas ou centenas de artigos e tal, mas hoje, por exemplo, com o tempo e com a idade, eu começo a entender que existe algumas consequências de caráter econômicas que não podem ser desprezadas. Agora, nessa história da pandemia, como foi politizado demais, um defendia a saúde, né, e outro defendia a economia, então ficaram dois campos opostos, absolutamente opostos, quando na verdade não tem que ser assim, não pode ser assim. Como resolver? Mas o que tu vai fazer? Bom, eu não sei, eu não sou um especialista em tudo. Eu sou um cidadão que lê muito, que estuda muito, que ouve as pessoas e tal, mas é evidente que não tem. Ontem saiu a última pesquisa aí de desemprego, né? E que nós estamos com 13 milhões e 800 mil pessoas desempregadas. Eu não sei se essas pessoas estão sem renda, né? Se elas estão assim, bom, são Uhum. 13 milhões e 800 mil pessoas sem emprego formal e sem renda. Talvez, eu não sei, talvez eles não tenham emprego, mas tenham renda. Então, mal ou bem, de um jeito ou outro, eles estão vivendo. Porque se a pessoa não tem nada para comer, ele vai morrer de fome, entendeu? Ele não morre, porque um amigo dá alguma coisa, o outro dá uma coisa, uma cesta básica aqui, ele faz um bico aqui, um bico lá e tal. Mas, tecnicamente, nós temos 13, diz que é o maior índice, os índices de desemprego dos últimos 20 anos, sei lá, entendeu? Então, isso é preocupante. A questão é assim, tá, faz o quê agora? Eu estava em Torres agora, ontem ainda, tá? E tu vê na praia, as pessoas querem sair, as pessoas querem conversar, as pessoas querem conviver. O, o que não é uma coisa que tu possa dizer, que coisa chata, que coisa... Não, Mas tu tu vai dizer, olhava não, assim, fica dentro de casa que aqui tudo vai resolver. ah, Não, não. eu sou um funcionário público aposentado. Por hora, pelo menos, não sei até quando, porque dizem que há uma queda violenta na arrecadação dos impostos, daqui um pouco o governador vai dizer, não tem dinheiro para te pagar. Mas por hora, chega lá, no penúltimo dia útil do mês, o dinheiro está na minha conta. Então eu posso dizer assim, não estou nem aí, isso não é problema meu. Eu estou recebendo meu salário, estou vivendo, tenho minhas coisas, estou vivendo a minha vida. Além disso, tem um escritório. E um escritório da advocacia, a princípio, nós estávamos comentando antes de entrar no ar, né? A princípio, bom, tanto que desde março, no início, a gente se apavorou, né? Vai quebrar o Uhum. escritório, vai quebrar, não tem como é que vai manter o escritório fechado? Porque no início a gente pensava assim, vai durar 15 dias isso aí, de volta a trabalhar. E já faz desde o dia 15 de março, faz desde o último dia que eu fui fisicamente para o escritório foi o dia 13 de março. E Sim. então, como eu estava dizendo para ti antes também, antes da pandemia, se a pessoa chegava no escritório, na porta do escritório, perguntava, o doutor Adélio tá? Tu dizia, não, ele está viajando, a pessoa voltava da porta, ele não entrava. Ou seja, eu não estar fisicamente no escritório determinava simplesmente, pode chavear o escritório e ir embora, porque não vai ter clientela para atender. Hoje não, as pessoas têm, nós somos 5 advogados, mais um estagiário, mais uma pessoa que cuida da limpeza, cafezinho, aquela coisa toda, e nós estamos indo um por dia. Segunda um, terça outro, quarta outro. Tem um advogado lá para atender, um escritório de 110 metros quadrados, que a gente já pensa, inclusive, talvez em dividir, não precisa tanto espaço, né? E o escritório continua funcionando. Se tu me perguntar assim, mas o volume de trabalho é o mesmo, o faturamento é o mesmo, eu vou dizer não. Eu podia até fazer um discurso dizendo, não, nós estamos ganhando até mais do que estavam ganhando. Não, não é verdade. Mas o escritório, mal ou bem, está funcionando. E chega lá no fim do mês, lá eu recebo, às vezes mais, às vezes menos. Então, eu tenho uma situação financeira
como tu, policial civil, bem mais confortável que outras pessoas. Aí tem um sujeito lá na praia lá vendendo pipoca. Quem vai comprar pipoca do cara? O que o cara vai fazer? É o trabalho dele, ele vive daquilo ali. Se ele não vender pipoca durante o dia, à noite, ele não tem o que comer. Então, como é que nós resolvemos essa questão? Então, não adianta só dizer, eu acho errado o confinamento, eu acho errado isso. Você vai pensar, tudo é errado. Porque nada disso é desejável. Usar máscara, eu ando de bicicleta de máscara, tu acredita? Tem horas que eu não consigo respirar. Tá? Eu caminho de máscara. Eu saindo de casa, estou de máscara. Porque isso é legal. Que troço bacana usar máscara. Não, isso aí é uma porcaria. Mas diz os italianos, uma porcaria. Os portugueses. Mas fazer o quê? Então a gente faz o que é necessário fazer. Espero que termine isso uma vez. Eu morro de pena. Eu tenho um empregado doméstico, não quer ser melhor que ninguém, e que faz 7 meses que não aparece. Porque é uma pessoa próximo dos 60 anos também, né? A gente não quer que ela... E eu estou pagando, porque eu vou fazer o quê? A pessoa faz 25 anos que trabalha comigo. Agora, na hora da maior dificuldade, eu vou dizer, sinto muito, mas tu está demitido, que seria mais barato para mim, não é? Sim. Então tem coisas que a gente não quer fazer, mas tem que fazer. Fazer o quê? Esse seu testemunho particularmente para mim é muito importante, doutor, porque ele vai de encontro do que eu acredito, do que eu estou pensando, porque a gente está vivendo uma pandemia que exige uma necessidade do isolamento, né? Que esse isolamento ele foi tratado pela mídia, eu acho que de forma muito agressiva, e aí isso trouxe muito medo para a população. Claro que hoje isso já não está da mesma forma, já está um pouquinho mais relaxado, mas o fato é que a gente está diante de uma pandemia que ninguém sabe, ninguém tem certeza de nada, em razão do tempo, né, que ainda é muito pouco. Ninguém tem certeza de nada, né, do que funciona, se o isolamento funciona, se a máscara funciona, se o álcool funciona. São indicativos que tem da biologia, né, frente a uma discussão biológica, uma discussão científica, que os próprios cientistas eles se contradizem, né? Hoje eles estão dizendo uma coisa, amanhã eles estão dizendo outra, e no meio disso aí tudo tá a população, né? E aí no meio disso aí tudo, agora a gente tá diante de um processo eleitoral. Essa eu acho que a nossa entrevista aqui é um marco inicial de alto nível, justamente por essa noção de sabedoria que o senhor tá me trazendo. Porque às vezes eu tinha certo receio, né, de dizer, porque, né, eu sou policial, eu não parei de trabalhar desde o primeiro dia da pandemia. Eu não tive um dia que eu disse, não, hoje eu vou ficar em casa. Não, da mesma forma que os médicos, eu tive que enfrentar o negócio, eu tive que, não, o que eu vou fazer? Vou enfrentar. E os meus pais também me trouxeram esse negócio, não, cara, tu vai enfrentar, independente se tu vai trazer... eu estou com um filho pequeno em casa, não tem essa, tu vai enfrentar, e a coragem é sempre aquele determinante para se adaptar, para ver quais são os caminhos da história, né? Quando tu recepciona discursos radicais demais, né? Aí a gente começa a ver que com o tempo que a coisa, né? Porque claro que muita família sofreu as mortes do Covid, né? Tá todo mundo em casa asfixiado por estar em casa, né? E aí isso aumenta a depressão, aumenta o sentimento de tristeza, porque tu tem uma questão econômica, tu tem uma questão sentimental envolvida nisso, e o meu principal motivo para eu iniciar esse ciclo de debates é porque eu estava me sentindo asfixiado, e quando tu vê certas reportagens, certos manchetes de internet, assim, tu diz, nossa senhora,
Como é que a pessoa que tem menos informação, como que a pessoa que tem menos conhecimento, que tem menos bom senso, vai enfrentar essa pandemia, né? E a gente só consegue ter uma mudança de sentimento, uma abertura cultural nesse sentido, promovendo o debate, vendo aqueles que têm a sabedoria de mais anos que a gente, para dizer, olha, eu tenho o medo de morrer pegando uma doença, claro que eu tenho, mas eu vou enfrentar ela. Né? Se eu tiver que usar máscara, eu vou usar máscara, vou usar o álcool, vou fazer o distanciamento, né? E aí a gente entra, daí que a gente entra no campo político, né? Porque a gente pega... Quando eu saí do escritório dia 13, para não voltar tão cedo, né? Confesso que eu passei ali 4, 5 dias, não por mim, porque eu já tenho a minha aposentadoria, eu podia simplesmente chavear os escritórios, o escritório não existe mais. Não estou esnobando nem nada, quero que vocês entendam isso aí, né? Eu não estou esnobando, só que o que eu ganho como promotor de justiça aposentado me permite viver bem com a minha esposa, só eu e ela. Os filhos todos têm vida própria, então é mais do que o suficiente para viver e viver bem. Então a gente olhava assim as pessoas, a gente passando fome, digo, nós estamos assim no ápice, entendeu? Do bem bom. Somos absolutamente privilegiados. Chega lá, penúltimo dia do mês, a grana está ali. Faz 40 anos que eu sou servidor público, 30 anos que eu atuei como promotor, e nunca atrasou um dia. Então a gente é absolutamente privilegiado. Tá? E aí, quando passado 15 dias, chegou lá no início do mês de abril, aí então as autoridades sanitárias publicaram um decreto dizendo que o escritório poderia abrir, desde que tomasse cuidados com higienização, uso de máscara. A gente comprou lá um saco de máscara lá e tal, porque assim, tá, as pessoas vão chegar sem máscara lá, vai mandar voltar, perde o cliente. Não, tá aqui, estou lhe dando uma máscara. Afinal de contas também, né, custava à época R$5 uma máscara. O escritório não vai quebrar se der uma máscara de R$5. Aí foi comprado lá uma caixa de máscara lá, umas 4, 5 pessoas. Não, eu estou lhe dando um presente. A pessoa, que bacana, ficou legal até, né? Ficou simpático até, né? Uso dele. O senhor não leva mal, mas o senhor, né, higienize as mãos e tal. Né? E aí ficava um advogado no escritório e quando havia necessidade fazia essa chamada de vídeo. Porque no início o cliente ficava todo assim, porque era muito estranho isso, né? Aí eu botava lá só o celular, né? Só o celular, sem nenhuma outra coisa, botava lá encostado na garrafa lá o celular, mas a gente atendia o cliente. E o cliente passou a compreender que aquela era a forma possível dentro dessa época. Né? Então, aqui, o que era uma coisa totalmente estranha, que a pessoa voltava da porta só porque eu, João Marcos, não estava lá, isso não acontece mais. A gente cansa, às vezes faço 3, 4 atendimentos por dia, quando é necessário, porque às vezes a pessoa vai lá, fala com a Ana Paula, com o Thiago, com o Ricardo, com o Thiago, fala e resolve, porque eles já, afinal de contas, estudaram para isso, né? Para me substituir também. Em algum momento eu vou ter que tirar o time de campo de vez, né? Mas o que acontece assim? Agora as pessoas encaram isso com naturalidade. Alguém diz assim, mas isso é um troço muito chato, ficar falando com as pessoas através do vídeo. Ué, o mais chato é não falar com ninguém. Sim, ficar isolado. É não falar com ninguém. Tu não pode se aproximar fisicamente do cara e não pode conversar. Agora mesmo, da minha família, o ano passado a gente fez uma festa linda, lá tinha umas 60, 70 pessoas, foi uns momentos maravilhosos, abraço e beijo, e pega cerveja e tal, e toma banho de piscina e não sei o que e tal. Foram 2 dias maravilhosos. Estava marcado agora para o início do mês de novembro uma festa igual àquela ali, porque a gente gostou da ideia e tal. Mas não vai dar. Então o que a gente bolou assim? Vamos fazer uma reunião virtual. Então agora para o dia 6 está marcado uma reunião atrás da internet. Alguém diz, mas não é a mesma coisa. Nada é a mesma coisa. Nada será como antes. Nunca vai ser igual. A minha mulher disse ontem, assim, cada desses, como é que chama esse que cobra um pedágio? Cada praça de pedágio que a gente chegava, tinha que dar o dinheiro e pegar o comprovante. Então, aí tinha um frasquinho com álcool e limpava a mão. Ela dizia assim, mas que vírus vagabundo esse?
Tem vírus vagabundo, tu pega ali, passa um álcool e tu mata ele, ou tu vai ali e pega um sabão daqueles bem ordinário ali, lava as mãos. Né? Agora, no momento que ele entrou em ti, aí causa problema. Aí a coisa complica. Aí não é assim só, vou lá tomar 1 litro de detergente e vai resolver o problema. Então, essa questão toda é o seguinte, assim, quando eu preciso de um advogado, quando tem um problema jurídico, eu procuro um advogado. Porque às vezes aparece assim, a polícia matou não sei quem lá. Tá? Policial abusou do poder. Olha, eu fui promotor da Justiça Militar Estadual. Fiz centenas de julgamentos, participei de centenas de julgamentos de policiais militares. Só que numa região que é praticamente, Santa Maria é praticamente a metade do estado, fica dentro, é atendido por uma auditoria militar, tinha 80, 90, 100 processos de andamento. Pô, mas tu tinha lá 30 mil policiais atuando, 30 mil policiais, e tu tinha 70, 80 processos em andamento. A metade, praticamente a metade, ia ser absolvido, não pela dúvida, ia ser absolvido porque de fato não havia praticado nenhum ato ilícito, nenhum crime, entendeu? Uma coisa é ser processado, outra coisa é ser condenado. Então, no momento, eu digo assim, quando a pessoa diz assim, eu não confio na polícia. Tá bem, é um direito teu. Agora, a hora que o bandido entrar na tua casa, sequestrar a tua filha, tu faz o seguinte, tu não chama a polícia, tu chama o bandido. Chama o bandido, porque esse é de confiança. Tu confia no bandido, mas não confia na polícia. É uma idiotia, evidente. Olha, tem problemas? Tem. Tem promotor desonesto? Tem. Se tiver alguém me ouvindo, vai dizer, é mentira. Não, não é mentira, nós sabemos que não é. Tem juiz desonesto? Tem. Tem advogado desonesto? Gente desonesta, gente vagabunda, gente que se omite, tem em todos os lugares. Em todos os lugares tem gente. Então, eu não posso dizer assim, não confio nos políticos. Tá, mas em quais políticos tu não confia? Não, eu não confio em ninguém. Porque isso é uma forma muito fácil de resolver o problema, que eu chamo de reducionismo. Eu digo assim, não confio na polícia. Às vezes o cara que mais faz discurso contra a polícia, quando tem um filho sequestrado, é a casa roubada, ele é assaltado, ele vai para onde? Vai para a polícia. Porque, com todos os defeitos da polícia, eu não estou tentando te agradar. Eu tenho assim, uma relação extraordinária com os policiais aqui em Santa Maria, os delegados, os demais policiais, né? E eu tenho o maior respeito, são policiais civis, policiais militares, policiais federais e tal. Né? O que eu quero dizer? Nós temos que ter capacidade de não ser reducionista. Porque o reducionismo é uma desgraça, é uma praga o reducionismo. É uma praga. Eu acho que os médicos que estão receitando cloroquina são desonestos. Tá? Outros acham que o médico que está receitando cloroquina é o maior, é o cara. Entendeu? Tá? São entendimentos, como tu disse, são compreensões. Né? Então, eu, a princípio, vou para o médico quando estou doente. Não vou procurar um advogado quando estou doente. Então, eu, a princípio, acredito no médico. Se ele não souber, bom, então não sei. Mas eu tenho que acreditar no que nós temos. Não é? Isso que o senhor está falando é muito importante, professor, porque quando eu decidi promover esse ciclo de debates, né, muitos amigos meus chegaram dizendo, Luciano, tu está querendo fazer campanha política? Tu está querendo ser político? O que tu está querendo? Qual é que é o teu objetivo? Eu disse, tchê, eu não tenho objetivo nenhum político. O que eu quero, e é uma preocupação minha, é o debate sobre liberdade. Sim. O que a gente está discutindo agora na pandemia é um conceito de liberdade. A gente absorveu um conceito de liberdade, um conceito ocidental de liberdade, que está lá no nosso artigo 5º, que diz o seguinte, que basicamente diz o seguinte, tu faz o que tu quiser, desde que tu não traga prejuízo a outro. Tu pode dar vazão ao que tu tiver vontade de fazer, desde que tu não prejudique, tu não mexa no quintal do vizinho do lado. Só que a grande questão é que quando eu tenho o meu espaço de liberdade e ali eu dou vazão a qualquer tipo de instinto meu,
eu vou acabar fazendo coisa ruim, mesmo que seja dentro daquele espaço ali, que vai prejudicar a mim, vai prejudicar a minha família, né? Então, são conceitos, eu preciso de conceitos morais que são, que devem ser, que tem que ter um direcionamento na família, no esporte, que vai me trazer o respeito, que vai me trazer a educação, para que eu mesmo dentro desse meu espaço aqui, eu consiga respeitar o outro, mesmo dentro do meu espaço. É por isso que eu vou sair na rua respeitando o isolamento, o distanciamento, aliás, é por isso que eu vou sair de máscara, né? Eu não preciso ter uma lei dizendo, não, agora tu usa máscara, agora tu tira a máscara, agora tu pode, não precisa mais respeitar o distanciamento. Não, não é isso. Eu preciso ter valores para isso. Quem me traz é a família. No meu caso lá, eu discuto isso com os professores do judô, do jiu-jitsu, que é preciso se debater assuntos sobre liberdade. E é isso que a gente está discutindo agora, sob pena de alguém chegar e dizer, hoje, a partir de agora, tu não pode mais sair de casa. Entendeu? E aí, o ser humano precisa se adaptar. A grande capacidade do ser humano é a adaptação, né? Se diante da pandemia eu não buscar, por meio do bom senso, as formas de adaptação, a nossa sociedade não vai conseguir evoluir, né? Alguns me questionaram, pô, mas é porque tu fala em político, fala em eleição, né? Ou fala em filosofia, ou fala, né? São assuntos que a pessoa já diz, não, eu não quero saber nada disso daí. Eu não quero debater sobre isso. Mas isso ele vai diretamente ao emprego, vai diretamente à tua liberdade, vai diretamente ao que tu pensa. A gente precisa evoluir culturalmente, a gente tem que ser capaz de tomar para si a nossa inteligência para conseguir fazer um filtro daquilo que vem da mídia, daquilo que vem de informação através da internet. Vamos ver se deu problema, alguma coisa lá com o professor. Caiu, Voltou? né? Voltamos Caiu. agora. Então, como eu tava dizendo, o debate sobre liberdade, sobre o que é liberdade, a pandemia está nos possibilitando esse tipo de reflexão. E ela tem que ser construída através do diálogo, ela tem que ser ouvida todas as partes da sociedade, para, se for necessário, se adaptar e se ver um conceito que seja melhor para todo mundo, né? Esse conceito ocidental que a gente tem na nossa concepção jurídica aqui, na minha opinião pessoal, ela está um pouco distorcida, porque ela acaba gerando mais lei, ela acaba gerando uma ampliação do papel estatal, ela acaba desgastando o tecido social e a gente acaba perdendo um papel da escola, o papel da família, o papel da religião, o papel do esporte, né? E eu, particularmente, eu tenho nas artes marciais uma coisa que me trouxe muitos valores,
e eles que acabam me direcionando a minha conduta como policial, né? Porque quando eu comecei a praticar o judô com 4 anos, o jiu-jitsu e o próprio karatê nessa sequência aí, e toda vez que eu preciso usar a força, né, com uma pessoa, eu tenho primeiro uma primeira noção de bom senso, uma primeira limitação que eu tenho que fazer aquilo ali da melhor forma possível para não trazer lesão na outra pessoa, né? Então, por mais que eu tenha tido o treinamento quando eu entrei na polícia, eu preciso continuar esse treinamento, né, para sempre que eu for atuar, eu sempre estar respeitando o cidadão. Né? Então, é por isso que de repente a gente vê essa imagem do policial tão vista da má forma, né? Porque o policial ele não sai de manhã querendo agredir os outros. Né? É ridículo pensar que o policial, o promotor, o juiz, quando vai sair de manhã cedo, diz, não, hoje eu vou sair para prender uma pessoa pobre, inocente, para colocar na cadeia. Isso é ridículo, desacreditar desacreditar no ser humano, e da mesma forma o político. Né? Tu não pode criar a noção que todo político é corrupto, por mais que a gente veja no alto escalão lá, né? Que nem a gente teve agora daquele senador, imagina, um senador que tem uma representatividade nacional, que representa seu estado com dinheiro na cueca. Né? Essas coisas assim que a gente... Por isso que a gente está trazendo esse debate. Eu não sou dono da verdade, nem quero ser, não tenho pretensão de ser, mas se eu tenho responsabilidade com o meu filho e com as gerações futuras, eu preciso fomentar esse tipo de debate, escutar o senhor, que é uma pessoa que tem uma sabedoria, até nos meus vídeos ali de promoção da live, né? Eu disse, pessoal, vocês vão ter uma oportunidade aqui de vivenciar e ouvir um professor que poderia estar numa cadeira do STF, porque cumpre os requisitos, né, professor? Tem uma conduta ilibada, tem o saber jurídico. Então, essa era uma oportunidade, está sendo uma oportunidade única. E quando eu fui promover a live até nos lugares onde eu treino, a gente divulgou desde do pessoal lá de 5, 6 anos. Né? Eu disse assim, vocês chamem o papai e a mamãe lá para ouvir a sabedoria do professor, porque o tema é sobre eleições, mas o tema é sobre a tua vida, é sobre teu emprego, é sobre tua profissão, é sobre a tua forma de encarar os desafios aí com coragem. Eu acho o seguinte, né? Até essa história, às vezes, assim, quando eu atuava como promotor, o que acontecia? Às vezes eu abria o jornal de manhã em casa e estava escrito lá, manchete lá. Partido X representa contra o prefeito por isso. Tá? Ou seja, antes de eu receber a representação, já estava na primeira página do jornal. Eu estava tomando café e o jornal estava ligando. Eu não estou sabendo de nada. Não estou sabendo de nada, entendeu? Eu tenho que esperar. Ele disse que vai lá entregar a representação, eu vou esperar. Aí o cara aparecia de tarde, mas isso às 7, 6 horas da manhã o jornal já estava dizendo isso. Ou seja, nem eu sabia. E eu já estava envolvido naquilo ali, sem saber, entendeu? Bom, detalhes ligaram para mim. Aí, doutor, entregar a representação, queria que eu dissesse o quê? Que eu dissesse não? Se eu digo não, eu estou mentindo para a imprensa. Vai lá na Constituição, tu vai ver lá que os órgãos públicos são obrigados a prestar essas informações. Se eu não presto informação, vão dizer que eu estou sonegando informação, não só da imprensa, porque não é assim, só a imprensa. Não, a imprensa é uma mídia, é um meio através do qual o cidadão toma conhecimento das coisas que se presume importantes. Não é? Se eu não falasse, reclamava e com razão. Porque tinha um direito, podia até entrar com um habeas data contra mim, né? Sim. Ele instaurou inquérito e agora não quer informar. Tá? E ao mesmo tempo pareceria que eu estava com medo. Não. Como eu disse assim, não era coragem, era medo de errar. Medo de me omitir. Muito mais medo do que coragem. Tá?
Então, mas esse medo nunca lhe paralisou, né? Nunca lhe deixou em pânico. Nunca lhe deixou em pânico, lhe deixou aceso. Um medo de não atuar, medo de eu me omitir, medo de que alguém dissesse assim, pá, a DED ganha tanto por mês, entendeu? E é verdade, todo mundo sabe, só entrar lá no site lá do MP, tá lá quanto é que eu ganho por mês, e tá se fazendo de morto, entendeu? Como a gente sabe que tem gente que se faz. Isso não é comigo, isso não é comigo, isso não é comigo, isso não é comigo. Aí me lembro daquele cartaz que o cara colocou no escritório, assim, pare de faltar tanto ao trabalho, porque vai chegar um momento que você não vai fazer mais falta. Você falta tanto que te chumpou, ninguém vai se dar conta que você não está vindo. Então isso era uma coisa que me apavorava. Não, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu ganho para isso, fiz concurso para isso. Ninguém vai, todo mundo, posso estar enganado, mas às vezes que representaram 5 ou 6 vezes contra mim, não era pelo que eu não fiz. Todas as representações foram pelas coisas que eu estava fazendo. Bom, não sei se estava totalmente certo, mas eu estava fazendo. Tá? Ou seja, tanto que eu nunca fui processado, porque não, ele pode até não estar totalmente correto, está interpretando de forma equivocada, mas tu não pode acusá-lo de vagabundo. Vagabundo eu não sou desonesto. Sou falador, não sei o que e tal. O cara fala demais, não sei o que. Bueno, isso é outra questão. Né? Mas isso me apavorou sempre. A minha vida toda sempre me preocupou essa história assim de ser considerado omisso. Não, omisso eu não sou. Isso absolutamente não pode me acusar. Mas voltando a essa história aí, porque o cara diz, porque o Luciano tem interesse político. Aí eu pergunto, qual é o problema de ter interesse político? Eu sei que a classe política está meio mal na foto, né? Ou muito mal na foto. Mas tu fala lá, o senador... Ninguém gosta de falar de política, mas chega na eleição, todo mundo quer ser político, né? Quer ser político. Aí tu tem lá 81, né? 81 senadores, e aí vai lá um cara lá, né? Um sujeito lá, sem noção total, entendeu? E faz uma bobagem dessa aí, entendeu? Aí desmoraliza todo mundo. Não aconteceu agora, não saiu agora esses dias aí a história de um promotor que era casado, namorado de uma advogada que defendia um cara do PCC, não sei o quê, e o promotor acabou se envolvendo em oferecimento de propina para o policial não investigar e tal. Isso é tão espantoso, entendeu? A gente fica imaginando como é que o cara, que se presume seja um representante da lei, tá? Da lei, que é uma referência, que deve ser uma referência, é o que as pessoas esperam da gente, né? Não importa se é uma cidade grande ou uma cidade pequena, mas imagina tu chega numa cidadezinha pequena de 10, 15 mil habitantes, quando o promotor chega, ele é uma autoridade, ele é uma figura que ele é reconhecido no mercado, no açougue, na padaria, tá? Ele não acontece nada na cidade sem ele ser convidado para hastear a bandeira, arriar a bandeira e tal. Ele é uma referência. Então não adianta ele achar que ele é um cidadão como qualquer outro. Ele não é um cidadão como qualquer outro. Isso não é pretensão. Mas ele ocupa um cargo que dá a ele uma responsabilidade extraordinária. Então eu não posso achar que eu posso, casado, e namorar a filha do fulano ali, cara. Tu é casado. Todo mundo vai ficar sabendo. Além de ser errado, tu tem que... Digo assim, não basta tu ser honesto. Tu tem que parecer honesto. As pessoas têm que olhar para ti, têm que sentir, não, esse é um cara sério, entendeu? Esse é um cara sério. Agora, se tu, durante a semana, tu é um promotor muito eficiente, um policial muito eficiente, no fim de semana tu tá de folga, tu vai pro bar e toma tosse e cai lá na rua, lá, entendeu? Aí não adianta nada. E tudo que tu construiu durante a semana, tu desconstrói no fim de semana. Tá? Então, a gente tem que ter essas questões. Mas ser político no sentido assim, de ser candidato a vereador, prefeito, não sei o quê, não é uma atividade ilegal. Tanto não é ilegal que está lá na Constituição, tem milhares de leis, resoluções, provimentos, o diabo, entendeu? Tá? Garantindo a existência dos partidos políticos e garantindo os políticos, a existência da atividade política. Então, a atividade política é uma atividade tão nobre como qualquer outra atividade. Então, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Então, aqui em Santa Maria nós temos 21 vereadores. Tá? Aí, de repente, vai um vereador, faz uma bobagem lá, tu diz, são tudo ladrão. Como eu disse antes, essa é uma forma muito preguiçosa, tá? Muito preguiçosa de examinar a questão.
Então, o Luciano vai, com todo respeito aos teus amigos, entendeu? Porque para mim perguntaram as quantas vezes, vem cá, tu quer ser vereador? Vem cá, tu quer ser prefeito? Eu vou dizer assim, ó, pretensiosamente, Luciano, não durante o tempo que eu era promotor, mas eu me aposentei em dezembro de 2011, já em 2012 eu recebi 3 ou 4 convites para concorrer como vice-prefeito, vereador. Agora essa eleição aconteceu em 2012, né? 2016 aconteceu de novo. Agora eu recebi diversos convites, porque mal ou bem tem gente que não gosta de mim, mas eu sou uma pessoa conhecida, né? Tá? Aqui nesse meu microcosmo, sou uma pessoa conhecida. Então, eu digo assim, se eu quisesse, eu me candidataria. E eu não vou aceitar, como eu disse para os meus colegas. Quando eu anunciei que eu ia me aposentar, alguns colegas disseram assim, tu vai voltar a advogar? Eu digo, eu penso, porque eu me aposentei com 56 anos, eu não quero ficar em casa plantando batata. Né? Quando tem gente assim, fica em casa, vai plantar umas batatas. Eu digo, não, enquanto eu puder trabalhar, eu vou trabalhar. E a coisa meio óbvia que eu sei fazer é isso aí, entendeu? Escrever e advogar. Aí disseram assim, às vezes tu não vai defender o fulano. Não, pode parar. Pode parar. Não aceito patrulha. Não aceito patrulha. Quem decide quem eu vou atender sou eu, e eu assumo essa responsabilidade. Eu, assim, a princípio, por uma questão de princípios pessoais, né, eu não atendo serviço de traficante, né, e estuprador. Tá? Mas isso é uma decisão minha, só eu posso decidir isso. Porque se eu não atender, outro vai ter que atender. Se não for um advogado particular, vai ser um defensor público. Alguém vai ter que atender o cara. De repente o cara está sendo acusado de estupro e não é estuprador. Então nós temos que ver essas questões. Então essa coisa de achar assim, o Luciano está fazendo essas lives porque quer ser político. E aí, qual é o problema? Eu não vejo problema se tu tiver essa pretensão. Não, mas tudo bem, é a mesma coisa. Não há problema. Eu não vejo problema nesse sentido. Essa história da liberdade que tu te refere muito, né? Agora nós temos um problema que em algum momento, espero que seja o mais rápido possível, ele vai aparecer, que é a história da obrigatoriedade ou não de se submeter à vacina contra o Covid. Certo? Vacina Covid. Em algum momento isso vai aparecer. Não sei se vai até o fim de ano, até a metade do ano que vem, mas em algum momento vai aparecer. E aí começa a discussão. A liberdade individual. Aí eu pergunto também, só como colocação. Só como reflexão sempre, né, pessoal? Não é para dizer a resposta de ninguém, é para promover a reflexão. Aí se o cara colocar lá no Facebook, lá, que é um crime contra a liberdade individual obrigar o sujeito a aplicar vacina, eu não vou dizer você é um burro, você é um idiota, você é um imbecil, porque é o que as pessoas dizem. Se eu não concordo contigo, eu chamo de imbecil, eu chamo de idiota. Tu é um estúpido, tu é um jumento, tu é isso, tu é aquilo. Cara, vamos discutir, mas vamos respeitar, por menos que eu concordo. Por mais que haja diferença, né? Por mais que haja diferença do que eu acho certo para o que o senhor acha certo, o parâmetro inicial tem que ser o respeito. Estão te lançando aí como deputado aí em 2022. Mas não sei se foi Aristóteles, as pessoas que estão assistindo aí, se eu estiver dizendo bobagem, que teria dito que não concordo com nada do que dizes, mas lutarei até a morte para garantir-te o direito de dizê-lo. Ou seja, isto é ser grande. Isso é ser grande, não é chamar outro idiota. Né? Então eu penso assim, se tu tem um câncer, que está lá, pega lá nos artigos iniciais lá da personalidade lá do Código Civil, isso já estava de uma certa maneira na Constituição, que ninguém pode ser obrigado a se submeter a um tratamento médico ou a tomar um medicamento, que isso é um direito individual, certo? Sim. Eu estou com câncer, tá? E eu acho que não vale a pena, eu já vivi a minha vida, tá? E acho que os efeitos colaterais da medicação são muito violentos, eu não estou afim. Eu vou fazer o seguinte, estou com câncer, me deixa em paz, eu vou morrer assim. Que algum dia todo mundo vai morrer, ou morre de câncer, ou morre de AIDS, ou morre de Covid, de alguma coisa a gente morre, certo? Ou de um acidente de trânsito, aquela coisa toda. Então, se eu tiver que morrer com câncer, eu vou morrer. Só que o não tratamento, no momento que eu não me trato, eu posso causar um sofrimento psicológico para a minha família, mas eu não vou transmitir o meu câncer para outras pessoas. Eu não vou transmitir. A AIDS é a mesma coisa. A AIDS, para te poder transmitir a AIDS, tem que ser através então, de
relações sexuais, mas eu não estou transando com o cara, eu não estou transmitindo essa AIDS para ele. Ou através da doação de sangue. Bom, eu tenho AIDS, eu não posso doar sangue. Tá? Agora, essas doenças como a Covid, que a gente transmite pelo contato social, quer dizer assim, ó, tu entra num avião, tem 300 passageiros, não precisa ter 50 passageiros com Covid. Tendo um, ele contamina todo mundo. Ele é um mau sujeito, ele é um cidadão horrível, esse cara é horrível. Não, ele é um cidadão comum, só que está doente. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, é uma pergunta. O direito individual, ele é extremamente importante, tanto que tu pega lá na Constituição, tem uma série lá de direitos individuais. O Constituinte reconhece os direitos individuais, e nós temos que defender os direitos individuais. Mas no momento em que o meu direito individual ultrapassa as fronteiras do meu interesse individual e atinge ao Luciano, mesmo que eu não queira, eu adoro o Luciano, acho um cara bacana e tal. Agora, sendo na televisão aqui no Rio Grande do Sul, aqui, durante a pandemia, uma família fez uma festa. E um dos caras estava com Covid. Sabe quantas pessoas na família se contaminaram? 15 pessoas. Desde criança até um homem com 80 anos. Então, tá, tu não quer tomar a vacina, é um direito teu. Agora, o problema é que tu está transmitindo. Então, quando no momento tu fala em vacina, não está falando só no teu interesse. Eu vou tomar vacina porque eu não quero ficar doente. Tá? É um direito meu. Mas eu não quero, eu quero tomar a vacina porque eu não quero transmitir essa doença para outras pessoas. Eu mesmo estive visitando rapidamente tenho duas netinhas, né? E fiquei 1 hora. Eles moram aqui a 400 quilômetros de distância. Eu fiz uma viagem de 800 quilômetros e fiquei menos de 1 hora com eles. Porque eu pensei assim, se um bebezinho desses aí, entendeu, chega a ficar doente, eu nunca vou me perdoar. Nunca vou me perdoar. Eu vou passar a vida toda dizendo, puxa vida, o meu netinho ficou com uma sequela, porque a gente sabe que tem sequelas neurológicas, não sei o que e tal, porque o avô idiota delas achou que era muito importante. Então, o que a gente faz agora? Eu saí de lá da casa da minha filha chorando, porque eu queria ficar 5 dias com as minhas netinhas. É um direito meu. Só que eu estou correndo o risco de passar para elas uma doença que mata. Não adianta tu dizer assim, mas o grau de letalidade é muito pequeno, apenas 6%, 5 a 6%. Pô, mas tu tem 10 milhões de pessoas, parece que já chegou nos 10 milhões. Quantos milhões de pessoas vão morrer aqui no Brasil? Nós temos 156 mil mortos. Amigos meus que foram infectados e que discursavam, dizendo que isso é uma bobagem, que isso não existe, que isso não sei o que e tal, tá? Foram para o hospital e depois me diziam, Aded, eu nunca vi nada tão horrível. Nunca vi nada tão horrível. Eu, por Deus, achei que ia morrer. Diversas vezes achei que ia morrer. É uma doença terrível. Daqui 1 ano. Bom, mas daqui 1 ano talvez tenha a medicação, entendeu? E vai ser uma bobagem, entendeu? Mas é a maior pandemia dos últimos 100 anos. Não é brincadeira, não é assim. Isso é invenção do governador do estado do Rio Grande do Sul. Isso é invenção do prefeito de Santa Maria. Não, o mundo todo está aí todo dia. Será que as únicas pessoas inteligentes do mundo somos nós, entendeu? Que não precisa de distanciamento físico. Eu prefiro chamar de distanciamento físico, né? Distanciamento físico. Não precisa máscara, não precisa lavar as mãos, não precisa nada. Será que está todo mundo errado? Só nós que estamos certos? Isso eu acho uma pretensão absolutamente descabida. Eu não vou dizer uma idiotia porque estaria ofendendo as pessoas que acreditam nisso aí. Não é? Uns acreditam na cloroquina, outros acreditam na ivermectina, outros acreditam... Tudo bem, eu não sou médico, eu sou advogado. Então, a hora que a medicina disser, não, a ivermectina funciona, eu vou começar a tomar. Como disse o Trump lá nos Estados Unidos, que ele disse lá que era para tomar desinfetante. Porque assim como o desinfetante lava as mãos e mata o vírus, tu podia beber, o desinfetante mata o vírus. Mas eu prefiro que a medicina diga para mim. Alguém diz assim, Covid é loteria, pode ser qualquer um. E né? Evidente, né? Tem criança... Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma criança com 8 meses que estava com Covid. Então, só os idosos. Só os idosos e as pessoas que têm doenças... tipo assim, eu sou 65 anos, tenho diabetes e tal. Então, eu estou no grupo de risco. Mas
7, 8 meses eu não peguei, enquanto que tem criancinha, bebezinho com 7 meses de idade que pegou. Então é complicado. Então, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Quando tu tem um problema jurídico e o teu advogado assim, Luciano, eu te oriento isso, isso, isso. Tu não acredita no teu advogado? Muda de advogado. Muda de advogado. É um direito teu não acreditar nele. Agora tu vai em 10 advogados e todos eles dizem a mesma coisa, mas tu não entende nada de direito e tu quer dizer, não, a minha solução é a mais adequada. Então por que tu procurou o profissional? Então faz isso, troca de profissional. Troca, é um direito teu, eu não gosto desse cara. Tu sabe, tem gente lá em 10 escritórios, todos dizem a mesma coisa, mas o cara vai lá e faz totalmente o contrário. Pô, tudo bem. Então essa é uma discussão que nós vamos ter que colocar. Até que ponto... E tu como formado em Direito e professor, né, tu sabe que tem um... Acho que desconectou o teu fone aqui, professor. Será? Alô? Eu estou te ouvindo, mas estou te ouvindo mais baixo. Tu tá me ouvindo agora? Estou ouvindo, mas estou ouvindo mais baixo. Tá, deixa eu aproximar. Será que não... aqui, então. Vou aproximar. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo, mas estou ouvindo baixo. Tenta colocar e tirar o plug, de repente, do fone. Tá. Tem essas coisas, a tecnologia. Alô? Alô? O Mogental falou que tá ok lá. Tá ouvindo com som bom aí, pessoal? Tanto eu quanto o professor? Pode falar da qualidade do som do Luciano. Do meu não pode, eu não aceito isso. Vê se seja verdade. O senhor tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo muito bem. Estou te ouvindo muito bem. Estou te ouvindo muito bem. De repente... tá tudo ok. Então, mas eu estou conseguindo entender o senhor aí. Tá. Mas o que eu estava dizendo? Trazendo mais elementos aí para o debate, né, doutora? No que tange aí a Covid, eu estou desde o início do Covid sem visitar os meus pais, e claro que o contato virtual a gente está tendo, mas eu preciso deles ainda por muito tempo para me ensinar muita coisa ainda. Eu acredito que eu sou um cara que precisa aprender muito, e particularmente na minha delegacia, quando deu o pico da doença ali, todos 80% foi infectado, fez o teste e deu positivo. E nessa taxa aí, claro que a taxa, se tu for ver ela mundialmente, é muito menor. Eu, particularmente, não fiz o teste e não deu positivo, né? Claro que dentro daquilo que o senhor falou ali, se eu tenho um problema de câncer, eu vou aceitar tomar qualquer tipo de remédio, independente do efeito colateral, porque eu quero sobreviver, né? Quem está na faixa etária do grupo de risco, essas pessoas merecem uma atenção diferenciada, elas merecem, digamos, uma atenção dos outros de forma diferente, né? Porque a gente precisa do bom senso, né? Claro que agora, quando se quer obrigar as pessoas a tomar a vacina, né? Vai se obrigar como? Né? Vai largar a polícia na rua, entrando em casa para dar agulhada nas pessoas? Vai pegar a questão econômica, né? Vai dizer, não, quem não tomou a vacina não vai pegar um avião, não vai pegar um ônibus, não vai ser contratado numa empresa. Eu acho questões delicadas que não deveria, eu sinceramente não acho que deveria estar sendo discutido isso, deveria ser discutido com a sociedade, e não de forma política, não com o judiciário e nem com o legislativo. Eu acredito que esse tipo de debate tinha que ficar com a sociedade. Não tem dúvida, né? Tu pega, por exemplo, assim, as crianças que não estão em dia com a sua caderneta de vacinação não podem ser matriculadas em escolas, por exemplo. Sim. É uma forma de punição, não é? É uma forma de dizer, de uma forma indireta, que é obrigado a vacinar as crianças, né?
é que, na verdade, tu está tratando de um tipo de cidadão diferente, que são menores de idade. Agora, a partir dos 18 anos, eu decido se eu vou tomar a vacina ou não vou tomar a vacina. Eu estava dizendo, quando caiu a, a imagem aí, que é muito comum as pessoas dizer assim que o meu direito vai até onde começa o direito do outro, né? É como se fosse o mundo, a sociedade fosse uma série de quadrados. Eu estou no meu quadrado e dentro do meu quadrado eu faço qualquer coisa, entendeu? Independente, só que não é. Tanto não é que eu estou no meu quadrado e eu mato uma pessoa e eu posso ser preso, né? A sociedade, até pode dizer que a sociedade é uma série de quadrados, né? Como se fosse um piso, né? Em que tu tem 40 peças e cada peça tem um cidadão ali. Só que esses cubos, essas peças, elas estão se tocando. Eles estão se tocando. Não existe essa de o meu quadrado. O meu quadrado está não só tocando, tangendo, como interferindo na vida do outro. Não é? Então, tudo que nós fazemos... Alguém disse uma vez, nessa questão do meio ambiente, que se uma borboleta bater as asas lá na Ásia, nós vamos sentir a vibração do bater das asas dela aqui no Brasil. Claro que é uma figura de estilo, né? Mas o que ele quis dizer? Que nós vivemos num mundo tão globalizado, né? Que tudo que acontecer contigo me atinge. Eu posso até nem saber eu posso até não ter consciência disso, mas efetivamente está acontecendo. Então, logo que começou a Covid, começou aquela brincadeira aí que eu achava horrorosa, entendeu? De que iam pegar umas caminhonetas lá, umas vans, e escrever Cata Velho. Tá? Era um veículo para recolher os idosos da rua. Tá? Todo mundo, que graça, que engraçado. Eu acho isso absolutamente discriminatório, eu acho ridículo isso aí. Aí, aqui na esquina da minha casa, tem uma lixeira, que todo mundo, praticamente, aí deve ter umas 4, 5 quadras, que coloca o lixo ali. E ali tem um senhor de idade que vem todos os dias abrir o saco para ver se tem alguma comida, aquela coisa toda, né? Nos primeiros dias o pessoal já começou, porque aquele velho ali vai pegar Covid. Cara, então fala o seguinte, eu chamei ele e disse, como é que é o seu nome, fulano? Seria ideal que o senhor não ficasse mexendo no lixo. Sou uma pessoa de idade já, deve ter problemas de saúde vários, e o senhor está correndo um risco muito grande de se contaminar. Então, eu vou fazer o seguinte, o senhor todos os dias bata na porta da minha casa. Se eu tiver alguma coisa que eu possa lhe dar, eu vou lhe dar, e o senhor não mexe mais no lixo. Mas isso eu só orientei, eu só sugeri a ele. Né? Tá? E ele começou a fazer isso aí. Então, todos os dias, uma vez cada 2 dias, ele bate na porta da casa, a gente meio assim que já guarda alguma coisa e tal. Às vezes tu faz um pouquinho a mais de arroz, sobrou na panela, se não é resto de prato, né? Sobrou na panela, então guarda lá para o vovô lá que ele passa todo dia. Agora, não tem graça nenhuma dizer assim, vamos chamar a polícia para te prender. Para te prender. Bom, se o cara está mexendo no lixo, é porque ele não tem condição, ninguém é tão estúpido assim, a ponto de ficar catando comida no lixo. Quem é que faz isso só porque não tem nada para fazer, para se divertir? Ele cata comida no lixo porque ele não tem opção. Se ele não comer a comida do lixo, ele não come nada, entendeu? Então, isso que eu chamo de... Não quero me colocar aqui como exemplo, mas os exemplos pessoais são importantes. Chamo empatia, ou seja, é a capacidade de entender o problema do outro, se colocar no lugar dele e tentar, na medida do possível, reduzir isso aí. Então, é muito engraçado. Eu não acho engraçado. Quer dizer, chama a polícia para prender o velho. Não, faz o seguinte, chama o velho e diz, olha, eu vou lhe dar... 50 reais por mês, que seja, eu vou lhe dar 10 reais por semana. Bom, tu está colaborando de alguma forma para que ele reduza pelo menos as visitas dele ao lixão. Não é? Sim. Então, na verdade, nós sabemos que a legislação, entendeu? Leis, normas, regras sempre existiram, desde sempre. Eu brincava na sala de aula dizendo o seguinte, se é verdade que Eva comeu a maçã contra a expressa e literal proibição de Deus, então lá já houve um delito. Caim matou Abel, não matou? E foi punido. Então, mesmo na Bíblia, lá dos 300, 400 anos depois de Cristo, já aparecem situações assim que pessoas que praticaram certos atos foram punidos de alguma forma. Então, punição sempre
Sempre existiu. Talvez nós estejamos assim muito... Tudo é regulado. Nós vivemos num mundo regulado. Eu não preciso de uma norma para dizer... Aí tu tem o estatuto da criança e do adolescente que diz o adolescente tem que ser tratado com dignidade. Aí tem o estatuto da mulher. A mulher tem que ser tratada com dignidade. Aí tem o estatuto da juventude. O jovem tem que ser tratado com dignidade. Mas, cara, dignidade é o mínimo que a pessoa deve ter, ou seja, ser tratado com respeito. Respeito. Dignidade não é mais do que me respeitem enquanto cidadão. Agora, já está na Constituição. Se tu pega a Constituição, lá no preâmbulo da Constituição está escrito assim, ó. Eu acho que se tu lesse o preâmbulo da Constituição, podia rasgar o resto, entendeu? Porque aquilo ali é perfeito. Eu acho que ficou perfeito o preâmbulo da Constituição. Diz assim, nós, deputados e senadores constituintes, representantes do povo brasileiro, né, com a intenção de criar uma sociedade livre, justa e solidária. Em nome de Deus, promulgamos a presente Constituição. Cara, é uma coisa fantástica isso. Essa citação que o senhor fez agora me permite interromper, professor, porque é o que eu acredito. A gente tem uma Constituição que infelizmente, ela é muito grande. Ela abarca muitos temas. Diferente da Constituição americana, que tem sete artigos. Né? E Aristóteles dizia, né, nos ensinamentos lá que as virtudes estão nos hábitos. Sim. Quando eu tenho o respeito como um hábito, eu não preciso ter uma Constituição Federal daquele tamanho, cheio de artigo. Eu acho que a grande diferença dos Estados Unidos para o Brasil, e a gente tá acompanhando essas eleições americanas lá, o grande debate que se dá é no que diz respeito à Constituição. Por isso que digamos, o Trump tem os defeitos dele, tem as posições dele, mas a indicação para um ministro do STF é algo que é observado pela população americana para fazer uma análise sobre o governo dele. Porque a interpretação que esse ministro do STF vai dar para a Constituição que vai determinar o nível de liberdade da população, da sociedade, né? E aí a gente volta no início daquela conversa da interpretação. Né? Agora, quando o senhor falou, eu por mim só precisava ter o preâmbulo, podia rasgar o resto da Constituição. Eu concordo plenamente com isso aí, doutor. Então, tu vai olhar se o atuar do dia a dia do Luciano implicar em tratamento igualitário, igualdade, como é que chama? Igualdade e justiça para todos. Parece pouco. Não, isso é muito. Isso tem um peso fantástico. Eu busco para os meus próximos artigos também, vou falar ali no artigo 1º, dignidade da pessoa humana, respeito. Então, agora eu preciso de um estatuto da mulher para dizer que o marido não pode espancá-la. Eu já tenho o Código Penal. Exatamente. Porque o Código Penal já diz assim, causar lesão, como é que é? Lesionar, não sei qual é o verbo, não, seria causar lesão, pena de tanto a tanto. O que o Código Penal está dizendo? Ele não está proibindo matar, não está proibindo lesionar. Não proíbe, mas ele diz assim, se lesionar vai ser punido. Mas por que tu pune alguém se o ato que ele praticou é um ato legal, socialmente aceitável, moralmente aceitável, aquela coisa toda? Quer dizer, tu pune porque a sociedade entende que não é adequado. Então, eu não preciso dizer que o marido não pode espancar a esposa. Aí tu tem lá o Estatuto do Idoso, a mesma coisa, vem a dignidade do idoso e tal. Tu vai ver, é tudo repetição. Nós temos 5.000 municípios no país, e cada um deles tem uma lei orgânica que é, na verdade, a Constituição. E tu vai ver 99% das leis orgânicas repetem ipsilíteres o texto da Constituição Federal. Nós não acreditamos na força da Constituição Federal. Nós não acreditamos na força da Constituição Federal. Aí o cara diz, mas
o prefeito fez tal coisa porque foi autorizado pela Câmara. Sim, mas foi autorizado pela Câmara ao arrepio da Constituição. Sei que qualquer cidadão com mínimo de bom senso vê que isso contraria o texto constitucional. Não adianta ele vir, foi autorizado pelos vereadores. Bom, então os vereadores tinham que se responsabilizar também. Né? Então, nós assim vivemos numa sociedade que tu tem tantas leis. Bom, eu tive uma situação uma vez em que eu fiz um requerimento com base nos princípios constitucionais, porque essa coisa de princípio constitucional é bobagem. Tanto que tu tens 2 semestres de direito constitucional na faculdade e se o aluno puder fugir do direito constitucional, ele foge. Ele quer direito de família, ele quer direito penal. Não é? Se falar de filosofia para o aluno no primeiro semestre, ele já foge, professor. Isso aí é bobagem, entendeu? Tem que conhecer os artigos. Eu digo assim, tu não precisa conhecer os artigos, porque hoje qualquer pessoa com acesso, não precisa nem ter um computador, ter um celular com ligação, ele vai lá, coloca lá, propaganda eleitoral, vai aparecer tudo que tiver a respeito da propaganda eleitoral. Ou seja, tu tem que saber interpretar o que está, né? Porque não adianta tu dizer assim, mas o prefeito pediu autorização para a Câmara. Claro, ele pediu para não ficar sozinho na bronca, entendeu? Politicamente ele está acobertado. Mas, tecnicamente, a decisão é absolutamente ilegal. Então, pega direito administrativo, a mesma coisa que tu falava lá no início, lá em moralidade, mas tu quer princípio menos fechado do que o princípio da legalidade? Porque a lei Sim. é uma norma geral, né, para aplicação nos casos concretos. E aí tu passa o tempo todo pensando, mas vem cá, a aplicação... A gente sempre diz assim, a lei no Rio Grande do Sul, lá em Curitiba, que é uma baita de uma cidade, linda cidade, adorei, amei Curitiba. Agora acho que um ano atrás fui lá, adorei Curitiba. Tá? Uma cidade limpa, organizada. Pelo menos eu fiquei uma semana lá, foi a impressão que eu tive. Né? Digo assim, não precisa sair daqui de Santa Maria a Curitiba, sair daqui de Santa Maria aí no sertão nordestino. Não, dentro do mesmo prédio tu tem 10 moradores, cada um tem uma realidade diferente, uma expectativa Sim. de vida, desejos diferentes, criação diferente, convicções políticas e religiosas diferentes. Eu tenho 5 filhos. Tá? E eu vou te dizer uma coisa assim, tem alguns aspectos que não podem ser mais diferentes um do outro. Não pode ser mais diferente, é impressionante. É impressionante. Tu não consegue administrar. Tem certas coisas, como é que pode? Todos foram criados na mesma casa, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, receberam a mesma instrução, viveram no mesmo ambiente e tem formas de pensar totalmente diferentes. E isso é ótimo, isso é muito bom, desde que se respeitem. Agora, se eu digo assim, eu sou favorável lá que o cara seja capturado lá pela polícia, lá amarrado e aplicado a vacina nele. Tá? E outro diz, não, isso aí é uma violência, isso aí atenta contra os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, não sei o que e tal. Bom, são todas formas de pensar respeitáveis. Agora, se eu digo assim, o Luciano é um idiota, tu é um imbecil, tu é muito burro. Bom, eu ultrapassei o limite do respeito. Eu não estou respeitando a tua opinião. Então, no momento que eu respeito, eu digo assim, eu não concordo contigo, vamos discutir 10 anos o assunto, mas nós nos respeitando mutuamente. E aí é possível. Essa história das eleições agora, a gente diz assim, por que tem partidos políticos? Deixa até eu lhe fazer a última pergunta aí, professor, que a gente já está com 1h30 de live, e aí essa última pergunta aí, ela entra nessa seara que o senhor está entrando aí. E agora, diante dessa pandemia aí, tem muita gente que não vai querer ir votar. Que eu acho que o grande desafio até dos candidatos é montar uma estratégia para conseguir tirar as pessoas de dentro de casa para ir lá votar. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a obrigatoriedade do voto, que aqui no Brasil é obrigado a votar, e lá nos Estados Unidos não é obrigado a votar. Se isso traz um indicativo de amadurecimento civilizatório, se dá um indicativo de questão cultural, né? Porque aquela pessoa que é obrigada a votar, de repente ela não busca a informação da mesma forma daquela que não é obrigada e vai votar por causa de um dever cívico.
né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho assim, ó, esse é um direito. O voto é um direito, não devia ser uma obrigação. Bom, quando é que nós vamos chegar lá? Que aí eu, como candidato, e o próprio poder público, eu posso dizer assim, ó, eu acredito na propaganda do Tribunal Regional Eleitoral e acredito na propaganda do Tribunal Superior Eleitoral de que todas as medidas de segurança serão tomadas. Outro não acredita, porque, afinal de contas, mal ou bem, faz parte do que nós chamamos de Estado. Eu não acredito que o Estado vai tomar tantos cuidados assim. Eu faz 8 meses que estou em casa me cuidando, entendeu? Quando eu saio, eu já falei isso aí, eu vou para um apartamento que eu tenho na praia e fico preso que nem eu estou aqui em casa, entendeu? Só para sair de casa, porque na verdade eu estou preso do mesmo jeito, né? Então eu passo 8 meses me cuidando, porque eu tenho 65 anos, sou diabético, e aí no dia das eleições eu vou lá entrar numa fila, correr o risco de me contaminar, entendeu? Então eu acho que seria, sem dúvida nenhuma, um avanço muito positivo a retirada do voto obrigatório, tá? Porque obrigaria, na verdade, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, o poder público em geral e os próprios políticos a convencer as pessoas. Dizer assim, não, tu tem que ir lá, porque tem gente que advoga, inclusive, que o voto nulo, que tu vota lá e bota 99, que não existe, né? 99, e tu clica o confirmar, o voto nulo é nulo. Não, ele é nulo, mas não vai ser nulo porque eu votei nulo, é nulo porque eu decidi que ia anular o voto. Ou seja, para obrigar o cidadão a votar em alguém. Tu é obrigado a votar em alguém. Tem gente que acha que tem que votar em alguém. Não, nenhum desses candidatos, sinto muito. Não adianta tu dizer assim, mas se tu não vota, outro vota. Claro. Se de 1000 pessoas só um votar, o cara vai ser eleito com voto. Não adianta os outros 999 anularem o voto. Mas é o mínimo que me sobra o direito de não vou votar em ninguém. Está errado? Bueno, eu respeito. Se eu estou errado, ótimo, tá bem, mas é um direito que eu tenho. Então, essa coisa de obrigar as pessoas, entendeu, a praticar atos que deveriam ser só um direito, eu acho absolutamente errado. E obrigaria a classe política a nos convencer que vale a pena sair de casa, correr o risco de ser contaminado. Né? A minha esposa não tem, eu tenho 65 anos, ela tem menos idade, não vou dizer qual é a idade dela, porque ela vai embravecer comigo, né? Mas ela, tecnicamente, não poderia ir junto comigo para votar lá. Eu teria que ir sozinho. Ela diz, não, eu vou contigo, eu não vou. Né? E depois aqui entre nós, né, Luciano? Sabe qual é a multa para quem não vota? R$ 3,50. Sai mais cara a guia do que a multa. Claro que se tu vai fazer um concurso, vai ter problema lá, porque tu vai ter que... Né? Mas se tu justifica a ausência, justifica o voto, justifica a ausência, fica tudo bem, vai lá, faz o concurso numa boa. Eu acho um erro grosseiro isso aí, da legislação, obrigar as pessoas a votar. É um direito que deve ser exercido de forma absolutamente consciente. Eu acho que a Justiça Eleitoral ela se adaptou aí muito, né, diante daquele dilema no início, né? Vamos ter eleição, não vamos transferir, vamos emendar o período, né? Mas eu acho que o Congresso Nacional decidiu pela periodicidade aí, que é um elemento importante da Constituição, e a Justiça Eleitoral ela se adaptou para essa questão virtual, né? Os próprios partidos também, né? Toda essa parte das convenções, das prévias aí, né? das infrapartidárias aí, né? Da escolha dos candidatos. Acredito que a eleição ela vai ser diferente esse ano, mas o momento do voto é o fim do processo eleitoral ali, né? Tem todo esse processo eleitoral, ele é muito complexo, né, doutor? Eu estava lendo hoje de manhã ainda. Que no futuro, de repente, a gente vai poder votar, de repente, através do celular, né? Que seria uma forma, se pudesse trazer segurança e não trouxesse fraude para as eleições, seria uma forma. Mas, para concluir, eu fico agradecido toda a sabedoria que o senhor passou para nós. Tenho certeza absoluta aí que a nossa audiência saiu satisfeita. Não tenho palavras aqui para medir a oportunidade que o senhor me deu de conhecimento, de humildade, de bondade. Isso aí vai me inspirar de forma latente a todos os meus próximos atos aí. Queria lhe agradecer também em nome da minha família,
A minha mãe e meu pai são pessoas de origem humilde. Meu pai sempre me trouxe essa necessidade de bom senso e ter professores do seu nível intelectual reforçando o que ele diz, só sacramenta mais os valores que eles me passaram. E queria agradecer muito o senhor aí por isso. Eu agradeço a oportunidade, porque é uma forma da gente se manter vivo também, né, Luciano, né? Quando eu me aposentei, eu saí muito assustado, né? Porque eu pensava, puxa vida, agora eu desapareci, né? Agora eu não sou mais ninguém, entendeu? Então comecei a advogar em função, que é uma forma também de se manter vivo também, né? E lecionando, e escrevendo, publicando livros e tal, né? E conversando com as pessoas, que é uma forma que tem assim, ó, o que eu penso é isso. Muitas pessoas dizem, eu não concordo. Não, tudo bem, o direito que a pessoa tem, né? Mas, como diz a música gauchesca, né? Não sei se aí em Curitiba o pessoal conhece, mas certamente tu conhece, né? Aqui em casa toca. Aqui em casa eu obrigo a família inteira a ouvir música gaúcha. Pois é, mas essa letra é de um colega da Academia Santamanense de Letras, o Berto Gabs Anata, né? Não está morto quem peleia-te, né? E quem não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não está morto quem luta e quem peleia. De jeito nenhum. Temos que, né? Ou como diz um ditado espanhol, assim, prefiro morrer lutando do que viver ajoelhado, né? A gente não pode desistir. Bom, o dia que Deus quiser, Ele nos leva e nós não podemos fazer nada. Mas enquanto a gente puder viver, estamos vivendo. E agradeço. Um abraço para todo mundo aí. Para ti. Um abraço, doutor. Dá um abraço na Isa também, minha querida amiga, e o teu pai também. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Mais, então. Tchau, tchau.